satisfação estar novamente no CEAF, que tanto tem colaborado com a formação e com o aperfeiçoamento de membros, servidores do Ministério Público, e sempre tratando de temas de fundamental interesse para todos os colegas, todos os que operam. Hoje, num tema que permeia as discussões na mídia, né, que é na mídia e no dia a dia de todos que têm interesse no processo de escolha eleitoral, que é a transparência e a segurança do voto eletrônico. Muito se tem falado e todos acham que tem uma opinião sobre esse tema, mas muitas dessas opiniões transmitidas em redes sociais, elas carecem de um embasamento técnico, né? Um embasamento de conhecimento profundo e, portanto, elas são extremamente perigosas. Hoje nós estamos com o Luiz Fernando Schauring, que é o chefe da seção de orientação e suporte em TI do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, com trabalho de conclusão de curso sobre segurança do sistema brasileiro de votação eletrônica, especialização em segurança cibernética, tudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um orgulho, na casa da onde eu também venho, é um orgulho para todos nós. E o nosso convidado ingressou na Secretaria de Tecnologia e Informação do TRE em maio de 96 e desde 2008 ministra cursos nessa área que hoje vamos tratar. Então, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa abalizada, com conhecimento técnico profundo a respeito do tema, e nós estamos ansiosos aqui para ouvir as considerações do nosso convidado, Luiz Fernando Schauring. Muito bem-vindo e uma satisfação tê-lo aqui no CEAF nesse evento. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra, um privilégio, uma responsabilidade enorme estar aqui podendo falar desse assunto tão atual, tão importante, para um público tão qualificado quanto o do Ministério Público. Espero poder surpreendê-los positivamente com algumas informações que a gente vai colocar aqui. Para começar a falar sobre transparência e segurança do voto eletrônico, a gente, antes de tudo, antes de começar, a gente precisa entender por que a gente usa urna eletrônica hoje. Tem algumas pessoas que partem da falsa premissa de que a gente usa o voto eletrônico, de que a eleição é eletrônica para ter o resultado mais rápido. Tá? Não é bem assim. O resultado mais rápido do resultado da eleição ele é uma consequência do processo eletrônico de votação. A causa, o motivo pelo qual nós estamos usando urna eletrônica hoje em dia é porque existia um problema muito grave, antigamente, que era a questão da apuração e a totalização dos resultados. Tá? Eu entrei em 1996, quis o destino que eu entrasse junto com a implantação do voto eletrônico no tribunal, um assunto pelo qual eu me apaixonei, tenho muito orgulho e engajamento muito grande dentro da Justiça Eleitoral para falar sobre esse tema. Tá? Mas até 1994, ali, em 96 começou a ser implantado o voto eletrônico, até 1994 toda a votação ela era em papel. Tá? Então o que acontecia é que ao final da apuração, essas cédulas de papel elas eram levadas para um local chamado junta de apuração, onde tinha a fiscalização de candidatos, e esses votos eram contados, então, manualmente, um a um, para se saber o resultado de cada sessão eleitoral. Acontece que esse ambiente onde eram contados os votos, com essa queima de torcida organizada dos partidos políticos na fiscalização dessa contagem, era um ambiente muito caótico, não existia um controle suficiente sobre o que estava acontecendo ali. Se vocês olharem na tela que estou apresentando aqui... É interessante o que foi aqui dito pelo Luiz Fernando, porque quando eu trabalhei na primeira eleição que eu trabalhei, eu acho que foi em 1992, e era uma eleição municipal, nós íamos para um ginásio, contávamos os votos. E a pessoa diz assim, mas é só contar, tem a segurança. O problema é que o voto, às vezes, vinha com o nome do candidato, às vezes com o número, e muitas vezes a caligrafia era ilegível, e a orientação que existia equivalia à intenção. Então o sujeito escrevia focaça,
e, por exemplo, e era o candidato Fogaça, ou escrevia a letra F e o que vinha na sequência era ilegível. E aquilo suscitava na junta apuradora, imagina a junta apuradora, uma mesa com umas 10 pessoas em torno dos fiscais dos partidos, e o que acontecia nessa situação é que era uma discussão, uma gritaria, vale o voto, não, o voto é não sei o quê, o voto é no partido tal, o voto é no candidato tal, não, aqui está o número, dá para ver que esse número é um 6, não é um 9, isso é um 7, enfim. Isso era uma discussão sem fim. Então, para além disso que o Luiz Fernando acaba de dizer, da segurança mesmo, desses documentos em papel do voto, havia toda uma questão, não é, relativa a saber qual era o objeto da escolha de verdade. E isso as pessoas hoje não têm essa noção que funcionava assim. Aqui a gente vê na tela agora um modelo, né, de voto manual, onde se assinalava com a caneta. Mas às vezes, por exemplo, mesmo se fosse esse tipo de situação, né, de não descrever o nome nem o número, às vezes esse X que o eleitor fazia, ele estava entre dois quadrados. E aí então um já dizia, não, está mais perto do quadrado tal, então o voto é do candidato tal. O outro dizia, não, anula o voto. Então, não é só a questão da segurança de guardar os votos, mas também a segurança de saber qual era a intenção. Então, eu acho que nós progredimos muito, e também esse é um motivo muito importante que o pessoal que não participou desses pleitos antigos não faz a menor ideia do que seja. Muito bem, como bem observado pelo Dr. João Pedro, né? Essa questão, o ambiente caótico, né, ele propiciava a gente dizia que as pessoas ganhavam a disputa do voto no grito, né? Se tinha um fiscal, sei lá, um voto para João, né, não tinha como saber, numa lista de candidatos, entre vários João, para quem é que seria aquele voto. Então, o fiscal que estivesse presente tinha mais força de persuasão da junta de apuração. Tinha um outro problema muito clássico, que é das cédulas em branco, que eram preenchidas na hora, né, às vezes por quem estava fazendo essa contabilidade. Tinha um problema na alteração dos mapas de votação, porque depois que esses votos eram contados, eles eram preenchidos em planilhas gigantes, que a gente chamava de mapa de votação, que tinha candidatos, a quantidade de votos, e aí tinha a soma de linhas e colunas para validar esses resultados. O problema é que até esse mapa de votação chegar no Tribunal Regional Eleitoral, às vezes ele era adulterado no meio do caminho. Então, a gente tinha vários problemas. O processo em si, então, ele não permitia um grande controle de como funcionava essa questão. Fora as questões de coação de eleitor, enfim. Então, a gente precisava de um modelo que pudesse resolver isso. Para vocês terem uma ideia da dimensão do processo, dessa questão da judicialização dos resultados, ou das denúncias de fraude, tá? Em 1994, que foi a última eleição totalmente eletrônica no Rio Grande do Sul, nós tivemos mais de 8 mil recursos interpostos, tendo por objetivo o escrutínio daquela eleição geral, lá na Secretaria Judiciária do TRE, aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então, imagine o tamanho do problema que nós estávamos enfrentando. Então, o modelo que se buscou, né, ele tinha alguns objetivos principais, que era eliminar a interferência humana na apuração e na totalização dos resultados, tá? Preservar, evidentemente, o sigilo do voto do eleitor, garantir que ninguém soubesse em quem que o eleitor estava votando, e também garantir que o eleitor votasse uma única vez, porque até então o controle de quem votava estava única e exclusivamente nas mãos do mesário, que acompanhava um caderno de votação, né? Então a gente não tinha como ter certeza de que as pessoas que estavam votando fossem realmente aquelas do caderno de votação. Então a gente tinha várias histórias de eleitores mortos que estavam votando, de urnas que eram preenchidas de voto ao final da votação, enfim, de acordo com as abstenções, né? Então, uma série de irregularidades. Então, se juntou uma comissão de notáveis, de pessoas da Justiça Eleitoral, do Instituto Nacional de Pesquisa, do ITA, de vários órgãos da administração pública especializados em tecnologia, para criar um modelo de máquina de votar, tá? A urna, ela sofreu várias evoluções ao longo dos anos, tá? Hoje em dia, o projeto da urna, ele é do TSE,
tá? E os sistemas também são do TSE. Então, essa história de que a urna é venezuelana ou outras coisas que se falam por aí é tudo bobagem. Tá? Só que, claro, o Tribunal Superior Eleitoral ele é um tribunal, ele não fabrica urnas eletrônicas, tá? Mas ele desenvolveu o projeto de hardware do equipamento e ele é entregue, então ele é aberto uma licitação para fabricação para empresas que tenham competência, tecnologia e know-how para fazer a fabricação desse equipamento. É um processo de licitação de ampla concorrência. Na maioria dos anos, a empresa que ganhou essa concorrência era a Diebold Procomp, a mesma empresa que fabrica os caixas eletrônicos da maioria dos bancos que a gente vê por aí. Tá? E atualmente é a Positivo, que é um grupo nacional que conseguiu a licitação para fabricar a urna nova. Enfim, mas o sistema todo, desde o sistema operacional até os aplicativos de votação que a urna utiliza, são todos desenvolvidos dentro do TSE. Tá? Bom, deixa eu só atualizar minha tela ali. Deve demorar um pouquinho para carregar aqui. Bom, aqui a gente tem uma pergunta clássica, então, para começar a discussão do tema, né? Os hackers invadiram a NASA, o Pentágono, o Microsoft, o Google, invadem bancos todos os dias, né? Por que nós devemos confiar que a urna eletrônica é segura? Tá? Então é importante a gente esclarecer, né, primeiramente, que a urna eletrônica ela não está conectada à internet, é um projeto específico para finalidade de votação, ela não tem acesso a recursos de rede, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Então não tem como um hacker do leste europeu invadir a urna eletrônica para implantar um vírus ou fazer alguma modificação que possa causar alguma irregularidade ou algum tipo de fraude na urna eletrônica. Tá? Mas não é só isso. Nenhum sistema é 100% seguro. Fiz faculdade de informática, tenho certeza disso, pode afirmar com convicção. Então, já que nenhum sistema é 100% seguro, nós precisamos nos certificar, nos garantir, né, criar mecanismos que possam identificar eventuais irregularidades que possam estar acontecendo. Tá? Então, quando a gente olha para a urna eletrônica, tá, o eleitor, claro, enxerga aquela caixinha, aquela máquina de votar ali, mas existe uma série de mecanismos de segurança e de transparência e de auditoria que garantem a segurança desse processo. Eu não vou falar aqui isoladamente de cada um deles para não tornar o conteúdo maçante, tá? Mas eu gostaria de colocar alguns conceitos. Tá? A primeira coisa que tem é os mecanismos de segurança. Tá? Falar alguns conceitos. A criptografia ela serve para proteger a informação, ela tem um alto custo computacional. Tá? A gente não usa criptografia para tudo, tá? Porque como ela tem um alto custo computacional, é difícil ficar ao longo de um processo de votação, por exemplo, ficar decriptografando e criptografando arquivos em tempo real. Então, para várias coisas, a gente utiliza resumos digitais que têm a função de verificar a integridade de um arquivo. Então, quando eu gero um resumo digital de um documento, tá, ele vai gerar um código de 64 caracteres, por exemplo, com letras e números, que são a identificação única daquele documento. Se eu alterar esse documento, trocar uma letra, colocar um espaço, uma vírgula, alguma coisa assim, esse resumo digital ele vai ficar completamente diferente. Então, o resumo digital ele serve para verificar a integridade de um documento, garantir que ele não foi alterado, que ele não foi adulterado. Tá? A assinatura digital ela é mais ou menos como o resumo digital, só que ela tem a função de verificar a autenticidade. Se uma pessoa assina digitalmente um documento, eu tenho a garantia de que esse documento ele foi feito ou foi assinado por aquela pessoa. Ele tem garantia de não repúdio também, que é uma pessoa que assina digitalmente um documento não pode dizer que não foi ela que fez. Porque na medida que tu tem um token, né, um certificado digital armazenado num pendrive e uma senha que só tu conhece, que só essa pessoa conhece, e ela usa esse certificado digital para assinar um documento, ela não pode dizer que não foi ela que assinou. Tá? O objetivo da segurança é tornar a fraude inviável, tá? Ou pelo menos possibilitar a identificação de rastros. Tá? As barreiras de segurança, elas têm o objetivo de impedir algum tipo de ação ou tornar essa ação cara ou demorada demais. E elas sempre atuam em conjunto. Então a gente nunca analisa, nunca olha para uma barreira de segurança isoladamente. É preciso que elas trabalhem em conjunto porque uma protege a outra. Ok? Bom, se nós fôssemos explicar onde estariam as possibilidades de fraude, se a gente fizesse um exercício mental aqui, um brainstorm, para tentar identificar, se a gente olhasse todas as denúncias de fraude que chegam para a gente, que a gente ouve nas comunidades de internet, né, nas redes sociais, volta e meia aparecem muitas denúncias,
Tá? Se a gente pegasse e analisasse cada uma delas, tentasse colocá-las dentro de uma caixinha de que tipo de fraude é essa que está sendo comentada, elas entrariam em um desses 3 itens aqui. Ou a fraude está no código da urna eletrônica, que não faz o que se espera dele, que seria somar corretamente os votos. Então, o próprio sistema desviaria votos para candidatos. Tá? Uma outra possibilidade de fraude estaria num ataque à urna eletrônica. Alguém que tivesse posse do equipamento poderia instalar um programa espião, um vírus, alguma coisa, um programa fraudulento que fizesse a urna se comportar de forma fraudulenta, ou pelo menos não se comportar da forma correta. Tá? Uma outra possibilidade seria na transmissão ou na totalização dos resultados. Então, quando alguém diz assim, que tudo bem, a urna ela soma corretamente os votos, mas depois que eles chegam lá no Tribunal Superior Eleitoral, em uma sala secreta, os ministros ou o presidente do tribunal lá trocam os resultados da eleição, e então, teoricamente, a eleição seria uma farsa. Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui, tentar demonstrar para vocês quais são as proteções que a gente tem para cada um desse tipo de fraude e por que essas denúncias de fraude não estão corretas para quem conhece um pouco de como funciona o sistema. Tá? Primeiramente, questão do código da urna eletrônica. Né? As pessoas comentam que o código da urna eletrônica ele é secreto, ninguém sabe o que ele faz. Tá? Por que o TSE não libera o código na internet para os hackers testarem? Bom, primeiro que se tem algum problema no código, se existe alguma vulnerabilidade nesse código, eu preciso saber, né, qual é esse problema. Então, é um processo complexo fazer a divulgação do código na internet, porque as pessoas têm um domínio total do que está sendo escrito, é um software estratégico. Acontece que a segurança por obscuridade, né, o sigilo, não é a segurança. Né? Então, eu preciso que outras formas de verificação sejam feitas. Tá? Então, esse código da urna eletrônica, existe um rígido controle das versões nas fases de teste e desenvolvimento para garantir que ele esteja funcionando corretamente. Então, são gerados resumos digitais para evitar alterações indevidas em todos os arquivos. Tá? Esse sistema ele é testado pelo TSE, pelos TREs, pelos cartórios eleitorais em todo o país. Tá? Aí ainda, além disso, além do teste interno que a Justiça Eleitoral faz, tá, existe a inspeção e análise do código por entidades externas à Justiça Eleitoral que fiscalizam o trabalho da Justiça Eleitoral. Olha, que entidades seriam essas? Tá? A resolução TSE 23603 de 2019, ela estabelece que partidos políticos e coligações, tá, o Ministério Público, a OAB, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Congresso Nacional, STF, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal e Forças Armadas, a Sociedade Brasileira de Computação, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, departamentos de TI das universidades, tá, e entidades privadas sem fins lucrativos com notória atuação e fiscalização de transparência da gestão pública podem indicar representantes para fazer auditoria, inspeção e participar dos processos que envolvem a auditoria e a fiscalização do processo eleitoral. Então, veja que todas essas entidades, elas têm até um ano antes da eleição, os programas são abertos para que essas entidades enviem representantes para fazer essa fiscalização do código. Então, basicamente, a garantia de que o código se comporta da forma esperada está na fiscalização dessas entidades que podem enviar seus especialistas. Tá. Bom, mas como é que a gente garante que esse sistema que foi analisado por essas entidades, então, é realmente o sistema que vai para a urna eletrônica que está em votação? Tá. Mais ou menos umas 2 ou 3 semanas antes da eleição, ocorre uma cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral chamada Cerimônia de Lacração de Sistemas. O que acontece? Quando os programas estão em fase final, eles foram analisados por essas entidades, estão prontas para ir para a urna eletrônica, tá? São gerados resumos digitais de todos os arquivos finais do sistema eleitoral. Tá? Então, são colocadas assinaturas digitais do TSE e dessas entidades que apareceram lá no tribunal para fazer o acompanhamento desse trabalho. Tá? Então, no momento de compilação, de transformação desses códigos-fontes que foram analisados para transformar em linguagem de máquina, que vai para dentro da urna eletrônica, são assinados digitalmente por essas entidades e são gerados resumos digitais de todos os arquivos para garantir integridade. Tá? O código-fonte desses arquivos, com seus resumos digitais, são armazenados em uma mídia não regravável, um CD, um DVD, que vai num envelope lacrado, que é assinado por todos os presentes e fica guardado em uma sala-cofre no TSE. Porque se depois da eleição alguém tiver alguma dúvida de que o código se comportava corretamente, tá,
eles podem solicitar uma auditoria posterior, então, e examinar todos os sistemas para garantir que o código fazia exatamente o que se esperava, que era somar corretamente os votos. Tá? Essa auditoria ela ocorreu em 2015, o PSDB, depois daquela eleição conturbada entre a Dilma e o Aécio, que teve muitas denúncias de fraude, ficou preocupado com a possibilidade de realmente haver fraude, então solicitou ao TSE fazer a auditoria, então foi dado a eles a oportunidade de fazer a inspeção e verificação desse software. Então eles examinaram o código-fonte, fizeram auditorias em vários tribunais do país, examinaram urnas, testaram, fizeram auditoria das urnas eletrônicas depois da eleição, enfim, então emitiram um relatório dizendo que não foi possível encontrar nenhum indício de irregularidade. Tá? Então é possível fazer essa auditoria. Bom, então a gente depende dessas entidades externas de fiscalização, representantes da sociedade civil, né, para fazer a fiscalização do trabalho do TSE. Mas e se outras pessoas que não fazem parte dessas entidades que estão relacionadas lá na resolução quisessem participar então desse processo de fiscalização, como é que seria? Então existe um evento obrigatório, né, ele está previsto em resolução, ele ocorre todo ano anterior à eleição, que se chama Teste Público de Segurança. Tá? Esse evento ele é aberto à participação da sociedade civil, tá? Um ambiente monitorado, onde equipes de hackers, ou de professores, especialistas em cibersegurança e tecnologia podem se inscrever. Então, geralmente vêm professores de universidades públicas, dos departamentos de TI, com suas equipes dos melhores alunos, para fazer um teste de superfície, então na urna eletrônica. Eles têm acesso à urna eletrônica e os códigos-fontes para poder estudar como é que funciona esse processo todo e planejar um eventual ataque. Tá? Eventuais vulnerabilidades que possam ser encontradas em alguma das barreiras de proteção, então elas são corrigidas, tá? E essas equipes elas retornam depois, em maio, no ano da eleição, para fazer um novo teste e garantir que essas eventuais falhas foram corrigidas, se alguma for encontrada. Tá? Então, basicamente, o evento ocorre ali final de novembro, início de dezembro do ano anterior à eleição. São produzidos relatórios do TSE sobre tudo que foi discutido, tudo que foi encontrado, os pontos abordados e sugestões de melhoria. Então, essas sugestões elas são implementadas e mais equipes voltam para fazer o teste novamente. Tá? Então, é um evento, digamos assim, de colaboração. A gente fornece os equipamentos, fornece toda a infraestrutura, o código, para que sejam testados, mas o objetivo é o aperfeiçoamento do sistema. Certo? Bom, então, garantindo que o software, que o sistema faz aquilo que se espera, né, a gente parte para as possibilidades de ataques ao equipamento. Tá? Bom, então, se alguém tivesse posse da urna eletrônica, né, e tentasse um ataque, o que poderia ser feito? Como é que a gente garante a segurança do sistema? Então, a gente tem aqui uma urna eletrônica. Tá? Para quem não conhece, dentro da urna eletrônica, ela tem uma placa-mãe de computador normal. Tá? E dentro dessa placa-mãe, a gente tem um dispositivo de segurança que está assinalado ali, tá? Que é um dispositivo, um perímetro criptográfico, que a gente chama. Tá? Ele tem uma função que é verificar a assinatura digital de cada arquivo que vai ser colocado em execução. Tá? O objetivo aqui é garantir que o software que está rodando, qualquer sistema qualquer programa, qualquer arquivo que vai ser executado na urna eletrônica, ele é um arquivo legítimo do TSE. Tá? Ele impede a execução de programas adulterados, porque se eu modificasse algum programa, ele perderia essa assinatura digital, e aí a urna, se ele não tiver a assinatura digital do TSE, a urna trava completamente, emitindo um sinal sonoro. Então, basicamente, a urna não roda nenhum software que não seja aquele original do TSE. Tá? Esse dispositivo de segurança, ele faz esse trabalho. Aqui eu tenho um gráfico, eu vou explicar rapidamente, mas basicamente, cada etapa de carregamento do sistema da urna eletrônica, quando ela carrega o sistema operacional, quando ela carrega os programas de votação, ela vai fazendo uma execução etapa a etapa de cada arquivo. Antes de executar ele, ela verifica então as assinaturas digitais desses programas, para garantir que eles estão funcionando, e quando o sistema operacional é carregado, tá, ele envia de volta para esse hardware criptográfico um desafio criptográfico. Então, essa urna ela tem até 4 minutos para responder esse desafio criptográfico que foi enviado para o equipamento. Tá? O que significa isso, na verdade? O resumo disso aqui é que essa encadeamento de segurança baseado em hardware é uma proteção que impede que a urna execute qualquer tipo de arquivo ou sistema que não seja assinado pelo TSE e impede que o software da urna seja executado fora dela, em um computador ou máquina virtual, com o objetivo de tentar produzir um resultado falso. Tá?
Então, basicamente, essa implementação é para garantir que o software só roda na urna, tá? E a urna só executa o software original e legítimo do TSE. Tá? Essa implementação aqui, isso aqui é até interessante, porque às vezes a gente tem a famosa síndrome do vira-lata, né? Tem alguns brasileiros que acham que o Brasil não pode fazer nada de bom. Né? Uma curiosidade aqui a respeito disso, tá? Essa implementação desse encadeamento de segurança baseado em hardware, ela foi tão bem implementada pelo TSE que isso aqui passou a fazer parte do núcleo do sistema operacional Linux. Tá? Então, veja, um seleto grupo de pessoas no mundo conseguem desenvolver funcionalidades para um sistema operacional, que é o sistema operacional mais utilizado em servidores no mundo. Tá? Então, essa implementação ela faz parte do núcleo do sistema operacional, o TSE conseguiu essa proeza. Enfim. Bom, a gente tem aí um processo, então, de auditoria da carga das urnas eletrônicas, né? Como é que esses programas vão parar dentro das urnas eletrônicas, tá? Bom, são produzidos cartões de memória, então, que são inseridos nas urnas eletrônicas para fazer a instalação do sistema que foi lacrado lá no TSE. Tá? Essas cerimônias, elas passam por auditorias de carga das urnas e de geração desses cartões de memória, onde, então, aquelas entidades que estão ali, que eu listei antes, podem participar. Inclusive, Ministério Público, OAB e partidos políticos geralmente comparecem, são os que mais comparecem aos cartórios eleitorais para fazer essa auditoria. Tá? Nesse momento, são dados cargas, então existe um rígido controle de todos os cartões que são gerados, cartões de memória. Tá? É dado carga nessa instalação, o dar carga no sistema que a gente chama de instalação do sistema operacional na urna eletrônica. Tá? E uma vez que a urna eletrônica esteja pronta, ela é lacrada, então, com esses lacres produzidos pela Casa da Moeda, que são lacres invioláveis, né? Se a gente tirar ele fica marcado, mostrando que ele foi adulterado. Tá? Esse processo de instalação de software ele é um processo tão automatizado que o operador que está fazendo esse processo de instalação do sistema ele tem poucas opções para mexer na urna eletrônica. Tá? Então, ele consegue ali colocar a data e hora no sistema, que é a data e hora de Brasília, ele consegue escolher qual é a sessão para qual aquela urna vai ser carregada, então, para fins de colocar os candidatos corretos e os eleitores dentro da urna eletrônica, e ela passa por um processo de teste dos componentes para garantir que a urna eletrônica está funcionando certo, tá? E depois ela apresenta, então, ao final desse processo de carga, ela apresenta uma telinha, como aquela do cantinho esquerdo, ali embaixo, que diz que essa urna só vai funcionar a partir das 7 horas do dia da eleição. Certo? Bom, se eu desligar essa urna quantas vezes eu quiser, né, nesse processo, ela sempre vai voltar para essa tela dizendo que a urna eletrônica só vai funcionar às 7 horas do dia da eleição. Não tem como fazer a urna eletrônica funcionar antes disso. Tá? Bom, o que acontece no dia da eleição, então? Os mesários e os fiscais presentes vão verificar os lacres da urna para garantir que ela não foi aberta, digamos assim, tá? E a partir das 7 horas o sistema habilita a impressão da zerésima. Tá? O que é zerésima? É um documento que atesta que a urna não possui votos. Tá? Ele é um documento obrigatório da ata da sessão, então toda a ata de sessão tem que vir com o documento do zerésima, tá? Porque depois que os votos são registrados na urna eletrônica, é impossível de imprimir essa zerésima novamente. Então, se uma urna tem a votação iniciada, por algum motivo, teoricamente, fosse iniciada a votação antes dela ser entregue na sessão, ou antes de começar o horário de votação na eleição, tá? Teoricamente, essa urna não conseguiria imprimir esse documento da zerésima. Tá? Até hoje, nem nos testes públicos de segurança conseguiram burlar essa barreira. Tá? Então, ninguém nunca conseguiu imprimir uma zerésima depois da votação ter iniciado. Então, basicamente, a impressão da zerésima é um documento que nos atesta que não tem nenhum voto registrado naquela urna. Tá? Essas urnas eletrônicas, tá, todos os documentos dela, eu vou falar mais adiante, tem um código de identificação de carga, que é basicamente um controle que a gente tem. Tá? Mas, basicamente, esses processos que eu coloquei aqui até agora, que é o encadeamento de segurança baseado em hardware, que impede que a urna execute um software que não seja legítimo do TSE, e esses procedimentos de auditoria e mais o documento da zerésima, são alguns dos motivos pelos quais a gente pode deixar uma urna eletrônica em uma escola, em qualquer lugar, pode ser numa universidade, numa vila ou no interior do estado, localidade remota, sem nenhum tipo de fiscalização e ter garantia de que ela não vai ser adulterada para quando começar a eleição. Certo? Bom, isso aqui é mais um controle nosso, um controle de auditoria. Tá? Cada instalação do sistema em uma urna eletrônica gera um código de identificação de carga único. Tá?
a transmissão desses códigos de identificação de carga ela é obrigatória. Caso contrário, o resultado proveniente daquela urna não entra no nosso sistema de totalização. Uma tabela com todos esses códigos de identificação de carga, que são esperados, né, de todas as urnas, que a gente informa para os partidos, para o Ministério Público, para a OAB, para todos aqueles que estão fiscalizando o processo, ela é gerada, essa tabela, então, com os códigos de identificação de carga, ela é publicada na internet para fins de fiscalização, certo? E depois da totalização, depois que os votos são enviados para o tribunal, quando recebem os resultados da eleição lá no Tribunal Superior Eleitoral, é publicada uma nova tabela com os códigos de carga efetivados, aqueles que realmente foram recebidos no sistema, para comparar com aquela tabela dos códigos esperados, certo? Então, isso aqui é mais ou menos mais um controle nosso e de auditoria. Tá? Além disso, no dia da eleição, a gente tem uma cerimônia, um evento de auditoria por amostragem, que é a votação paralela. Tá? Basicamente, até então, a gente aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tinha 4 urnas sorteadas para o evento da votação paralela. Tá? Então, eram sorteadas no sábado, na véspera da eleição, ali pelas 10 horas da manhã. Praticamente todas as urnas do estado estão instaladas no seu local de votação. Tá? Então, ocorre um sorteio da votação paralela. Eram 4 até então, para esse ano aumentaram para 27 urnas, então, um universo bem maior de urnas por amostragem para a gente auditar. Tá? Essas urnas, então, a gente sorteia, comunica o cartório que a urna foi sorteada e avisa, olha, a seção 267 do cartório de Uruguaiana foi sorteada, liga-se para o cartório, pede para buscar a urna eletrônica lá no local de votação, vai um carro lá, então, buscar a urna eletrônica, sai um helicóptero daqui de Porto Alegre, vai buscar a urna lá em Uruguaiana, traz a urna de volta para um ambiente controlado e monitorado, onde essa urna vai ficar guardada até o dia da votação paralela. Tá? Nesse meio tempo, voluntários do Exército estão lá no tribunal, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, e eles começam, então, a preencher cédulas de votação aleatoriamente com os candidatos que estão concorrendo àquela eleição. Então, as cédulas são preenchidas, elas são guardadas numa urna de lona, e no dia da eleição, então, essas cédulas elas são sorteadas dessas urnas de lona, tá? Elas são apresentadas no ambiente filmado e monitorado, elas são apresentadas para as câmeras, é cantado em voz alta o voto que foi sorteado, e esse voto então é digitado em cada uma na urna eletrônica para a qual está sendo feito aquele sorteio. Tá? Então, esse processo de sorteio, um sorteio para cada urna eletrônica vai transcorrendo ao longo do dia da eleição, tá? E esses votos são digitados na urna para que se possa fazer uma comparação ao final desse processo, no encerramento da eleição, e garantir que o resultado que foi sorteado, tá, é exatamente igual ao resultado eletrônico que foi emitido pela urna eletrônica. Tá? Esse processo aqui ele tem sempre uma empresa de auditoria externa para fazer essa auditoria, mas ele é um evento aberto ao público. Tá? Então, geralmente ocorria na PUC, esse evento eu não sei onde é que vai ocorrer esse ano, mas isso vai ter divulgação, certamente, dos nossos canais. Então, é um evento aberto à sociedade civil. Quem quiser participar lá para ver como é que funciona, ele transcorre o dia todo, então, no dia da eleição. Bom, agora a gente chega naquelas questões. Né? Vários eleitores relatam que não apareceu a foto do candidato, ou que a urna anulou o voto. Né? O que pode estar acontecendo aqui? Na maioria dos casos, nós estamos falando de alarmes falsos. Né? A foto do candidato que não aparece pode ser porque o eleitor digita os votos na ordem errada, e aí se eu tenho, por exemplo, o cargo de vereador e de prefeito, e ele digita o prefeito no cargo de vereador, para digitar o cargo de vereador depois, eu vou ter um problema, porque não vai aparecer a foto do prefeito no cargo de vereador e nem a foto do vereador no cargo de prefeito depois. Tá? Então tem essa troca da ordem de votação, que é bastante comum, tá? E ainda tem outros casos que o eleitor vota num candidato de outro estado ou outro município nas eleições municipais, e aí, evidentemente, se aquele candidato não está concorrendo no município onde a pessoa, ou no estado onde a pessoa está votando, vai ou aparecer a foto de outra pessoa ou não aparecer a foto do candidato. Mas, enfim. Um outro problema bastante comum, que aconteceu em 2018, que é a história o eleitor tenta votar e a urna anulou o voto. Então, isso pode acontecer porque está votando no cargo errado e não existe um candidato com aquele número disputando aquele cargo, tá? Mas isso ocorre por um erro de procedimento do eleitor, tá? Porque, historicamente, se ouve que para votar, tu precisa digitar o número e confirmar. Acontece que esse procedimento está errado.
A gente deve digitar o número, esperar aparecer os dados do candidato na tela, para só depois poder confirmar o voto e garantir que ele vai ser registrado corretamente. Porque se não aparecer o dado, se for digitado o número errado, ou se tiver qualquer problema, tu sempre pode corrigir para limpar o campo do cargo e poder votar novamente. Tá? Então, o ideal é que digite o número do candidato, aguarde aparecer os dados do candidato na tela para só depois confirmar. Tá? Então, aqui não tem fraude, mas um erro do eleitor. E aí eu tenho uma foto aqui, tá? Para explicar basicamente o que aconteceu em 2018. Em 2018 a gente teve uma avalanche de denúncias e de ligações de eleitores que estavam dizendo que estavam tentando votar num candidato a presidente e que a urna estava anulando os votos desse candidato. Quando eu comecei a receber esse tipo de relato lá no dia da eleição, eu trabalho com suporte há 30 anos, né? A primeira coisa que me veio na cabeça é o eleitor está fazendo alguma coisa errada. Mas eram tantas relatos, tantas denúncias, que a gente começou a ficar preocupado. Então a primeira coisa é entrar em contato com o pessoal da votação paralela e perguntar se teve algum relato, alguma coisa parecida acontecendo por lá. E não, a votação estava transcorrendo normalmente. Tá? Bom, então, quando começam a chegar os vídeos, né, e as coisas que são divulgadas na internet, eu recebi um vídeo que tem um print dessa tela aqui, em que tem um voto nulo, então, para o 17 no cargo de governador. E a minha suspeita se confirmou. Mas eu não posso simplesmente chegar e dizer para as pessoas que elas estão fazendo o procedimento errado sem ter como provar isso. Então, eu fui atrás de algumas investigações para poder levantar mais dados e tentar entender o tamanho desse problema. Tá? Então, a gente tem uma coisa chamada registro digital do voto. Tá? O registro digital do voto, na verdade, é o seguinte: as pessoas acham que quando tu vota na urna eletrônica, ela simplesmente soma mais um voto para o candidato no qual o eleitor está votando. Mas não é assim. A urna eletrônica ela armazena exatamente o número que está sendo digitado pelo eleitor. Se o eleitor digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai armazenar lá um registro digital 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai fazer uma assinatura digital para evitar que esse registro seja alterado. Então eu tenho a digitação de todos os votos exatamente como eles foram digitados pelo eleitor, tá? Para cada cargo. Esses votos eles são embaralhados para evitar qualquer identificação, associação com o eleitor, evidentemente, tá? Mas esses dados eles são públicos, eles podem ser distribuídos aos partidos políticos para que eles façam uma conferência depois e até uma totalização paralela dos resultados. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui do registro digital do voto? Tá? O que me chamou a atenção no primeiro turno de 2018 é sobre os votos nulos para governador. Tá? A gente pensa que o número mais utilizado para anular um voto seria o 00 e depois o 99, que são os números que não correspondem a nenhum candidato. Né? E aqui, em 2018, aconteceu uma coisa curiosa. O número mais utilizado, 50%, quase 50% dos votos nulos para governador, foram anulados pela digitação do número 00. O segundo número mais utilizado não foi o 99. O segundo número mais utilizado para anular o voto de governador em 2018 foi a digitação do 17. São mais de 25% dos votos, são 115.227 eleitores que anularam o voto de governador pela digitação do número 17. Eu me recuso a acreditar que o eleitor tenha votado propositalmente no 17 para anular o voto, para jogar fora, digamos assim, o voto para governador. Porque um voto nulo não é um voto válido, não faz muito sentido esse tipo de coisa. Mas existem lá 115.227 votos nulos para o cargo de governador. Tá? Esse problema, ele acontece para todas as legendas, não é só para o 17. O que aconteceu de diferente? Primeiro, que o Bolsonaro foi o candidato que teve mais votos no Estado, então teve muito mais gente, muito mais volume de eleitores votando nesse número. E segundo, porque não existia um candidato válido para o cargo de governador com o número 17. As pessoas podem errar a ordem de votação voltando para o 13, para o 45, para o 15, para qualquer outra legenda. A diferença é que para esses outros partidos existia um governador, um candidato a governador com esse número. Então o eleitor não percebe o erro. Não aparece a urna dizendo o seu voto será anulado. O eleitor digitou o número e confirmou, aquilo passou para o próximo cargo e ele nem percebeu. Então aqui existe uma meia-culpa da Justiça Eleitoral de que é ensinar o eleitor a votar. Tá? Porque o que acontece? Depois de tantos anos de urna eletrônica, 25 anos de urna eletrônica, a gente entrou numa expectativa de que o eleitor já sabia votar. Acontece que o eleitor ele tem contato com o eletrônico uma vez a cada 2 anos, ou 2 vezes, se a gente tiver segundo turno, né, a cada 2 anos.
Então, nesse processo, nesse tempo, é difícil do eleitor lembrar, ainda mais a ordem de votação. Vejo que em 2018 a gente tinha um agravante, que era o de ter 2 senadores. Tinha 2 cargos de senador, que a gente historicamente vota um só, né? Naquela eleição tinham 2 senadores. Então, ocorre uma confusão aqui na ordem de votação e o eleitor acaba... Tem outros números interessantes aqui, digitação votos anulados para senador também, pela digitação de novo, porque o eleitor digita o voto para senador, ele passa para o próximo cargo e ele pensa que não funcionou o voto para o senador. Então ele vota de novo no mesmo e a urna anula o voto do senador, porque ele não pode votar 2 vezes no mesmo candidato. Né? Enfim, então existe uma série de problemas aqui. Isso aqui é um registro muito importante, a gente ficou muito preocupado. Tá? Mas basicamente o que aconteceu em 2018, a explicação está aqui. Luiz Fernando, aproveitando, outros estados, e essa amostra é aqui do estado do Rio Grande do Sul, outros estados apresentaram o mesmo problema. O Rio de Janeiro é um caso clássico, a gente tem vídeo de um eleitor reclamando que a urna estava anulando o voto para o Bolsonaro no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro não tinha um candidato para governador com o número 17. Acontece que nesse caso do Rio de Janeiro, desse eleitor que filmou, ele já inicia a votação, eu acho que é a esposa dele que está filmando, enfim, a gente não vê a tela, a gente não consegue perceber o que está acontecendo, mas quando tu confirma o voto, a urna faz um sinal sonoro. Então, a gente contando os sinais sonoros de confirmação do voto, tu percebe nitidamente, nós estamos acostumados com isso, percebe nitidamente que ele está no cargo de governador. E aí, depois de 2 minutos de discussão na fila, e discussão com os mesários, dizendo que a urna estava fraudada, que estava anulando o voto, é que finalmente o mesário pergunta para ele, mas o senhor está votando no cargo de presidente? Ele volta para a urna, ele olha para a tela e ele se dá conta do erro dele. E aí ele fica encabulado, vai ali, aperta, corrige, digita o número e diz, agora funcionou. É como se depois que ele reclamou a urna passasse a se comportar corretamente. Mas, enfim. A partir disso, então, o ensinamento que se retira daí é que, de novo, é preciso, até porque tem eleitores jovens que se alistam e que ingressam no processo, que nunca é demais ensinar como se vota, qual é a ordem dos cargos, que tem que esperar, aguardar, sim, indicar ali um número que não é válido para aquele, vai equivaler a anular, mesmo que seja um número de um outro candidato para um outro cargo que exista. Então, isso é um aprendizado que se colheu desses episódios. E é o que parece, assim, eu não sei se isso certamente perpassa também a preocupação do tribunal, mas em outros sistemas, sei lá, vamos imaginar um benefício previdenciário que é sacado em dispositivo semelhante, é muito comum esse equívoco de digitação. Isso é perceptível na medida quando se solicita auxílio e diz, está acontecendo um problema, não tá saindo, e é muito frequente que a pessoa que está operando, ela está errando em algum passo, de alguma maneira. Exato. Nós temos que investir em campanhas de informação e conscientização do eleitor. Eu acho que é um negócio que está caindo de maduro, né? E imagino que a Justiça Eleitoral vai focar muito nisso, nessa questão de orientação ao eleitor sobre essa questão de votar, porque é um problema, imagina, é um voto desperdiçado, não está se reproduzindo a vontade do eleitor nessa questão. Não é uma culpa da Justiça Eleitoral, evidentemente, mas é da responsabilidade da Justiça Eleitoral informar e treinar o eleitor para passar por esse processo. Então a gente fica muito chateado que tantos votos tenham sido desperdiçados, digamos assim. Agora, de novo, é importante também ressaltar esse problema quando nós tínhamos o voto de papel, e eu sou do tempo em que nós votávamos em voto de papel, colocava na urna de lona, fazia todo o procedimento de apuração, que às vezes demorava dias, porque em algumas juntas de apuração era bem mais lento que outras pela polêmica que gerava. Mas ali também existia esse mesmo problema de identificar erroneamente candidatos. Votava no candidato ao Senado, por exemplo, votava no governador, às vezes votava 2 vezes, escrevia o nome da pessoa 2 vezes. E aí é a questão de que sempre a orientação do Tribunal Eleitoral foi de que valia a intenção, mas às vezes se reproduzia várias vezes o nome do mesmo candidato para cargos que eram incompatíveis. Exato. E a questão era, anula todo o voto ou anula só aquela reprodução onde foi feita, né, equivocadamente. Então, isso que se tem agora de desperdiçar o voto
não é um problema da urna eletrônica só. Sim. Isso é um problema do sistema, porque aí vai toda uma questão de educação, de conscientização, porque às vezes a pessoa, e mesmo pessoas esclarecidas comparecem ao dia da votação, elas sabem o número, sabem a ordem, porque não é algo não é algo complexo, mas também tem esse meandro de conhecer os números, saber por que está votando e qual é a ordem. Né? O Brasil tem uma particularidade, né, que é para esses cargos proporcionais, a gente não vota em listas fechadas de candidato, não se vota no partido, a gente vota no candidato, na pessoa. Né? Claro, o voto vai para o partido no cômputo para saber quantas cadeiras o partido vai ter no parlamento, digamos assim, mas nós estamos essencialmente votando numa lista aberta, escolhendo pessoas para votar. Né? Em outros países se vota em lista fechada, então dependendo da quantidade de votos que um partido recebe, ele tem direito a 10 vagas, né? E aí entram os 10 primeiros da lista fechada. Então aqui essa questão de votar em pessoas abrem essas possibilidades que são complicadores na hora de votar. Né? Mas é importante esse esclarecimento, eu acho que o registro esse digital do voto demonstra que é um dado inquestionável, não é? Porque ele dá essa segurança de demonstrar que se há um equívoco reportado, esse equívoco se deve à digitação, como é o caso desse vídeo aí que você mencionou. E é uma ferramenta muito importante até para uma análise de dados dos partidos políticos, né? Eu imagino que todos os partidos têm um interesse em saber nessa... Sim, não é só papel da justiça eleitoral, teria que ser um papel também, né, dividido com os partidos políticos, né? Exato. A educação do eleitor, né, a informação correta ao eleitor para saber o que ele vai ver e a ordem, o que ele vai escolher lá na hora, né? Bom, dando sequência então à nossa exposição aqui, então basicamente esses motivos que eu apresentei agora são as garantias, as formas que a gente tem de ter um controle e fazer uma auditoria, mecanismos de transparência para a gente entender o que está acontecendo. Agora a gente entra naquela parte que eu acho que é a mais interessante, porque de todas as denúncias que a gente vê aí de redes sociais, tudo que chega para mim, geralmente acho que é a maior dúvida dos eleitores e é a maior fonte de desconfiança é essa questão, né, de como eu vou saber se os votos não são alterados na transmissão ou na totalização depois que eles chegam no TSE. Porque, claro, tudo bem, a urna eletrônica ela não está conectada na internet, mas os votos eles são transmitidos pela internet para o TSE. Né? Então, o que acontece? Quais são os mecanismos que a gente tem para garantir essas questões? Então, eu vou mostrar aqui para vocês basicamente como é que é o caminho do voto até a divulgação dos resultados. Então, lá na sessão eleitoral, no momento em que encerra a votação, tá? A urna ela emite um pendrive com o resultado criptografado, o resultado digital da votação criptografado, mas ao mesmo tempo ela imprime um documento chamado boletim de urna, que é o resultado da votação da sessão impresso, ou seja, materializado para a conferência. Tá? Uma cópia fica fixada no local de votação, 3 cópias vão para a junta de apuração e outras cópias adicionais são distribuídas para os fiscais presentes, inclusive uma fica com o próprio presidente de mesa para que ele possa fazer a conferência desse resultado depois. Então, a partir do momento da impressão desse papel, tá, esse documento já é público, o resultado da sessão ele é público, não tem mais como alterar, porque ele já está materializado lá na porta da sessão. Tá? Além disso, o resultado digital que vai naquele pendrive ali, ele é levado em mãos, então, pelo presidente de mesa ou algum responsável para a junta de apuração, tá? Ou para um local de transmissão. Tá? Esse resultado digital ele é criptografado com uma assinatura digital de hardware, ou seja, o equipamento assina digitalmente, e uma assinatura de software. Tá? Basicamente, isso aqui garante que o resultado só entra no sistema de totalização se ele for produzido por uma urna eletrônica. Eu não tenho como gerar um resultado válido fora da urna eletrônica. Se acontecesse uma catástrofe numa sessão em que eu perdesse a possibilidade de ter os votos eletrônicos, numa urna eletrônica ela estragasse, eu não tivesse uma urna reserva para substituir, não conseguisse de alguma forma continuar a votação eletrônica naquela sessão, e a gente tivesse que fazer uma votação manual em papel, em cédulas de papel, numa urna de lona, depois, quando esses votos fossem contados na junta de apuração, eles obrigatoriamente teriam que ser digitados em alguma urna eletrônica para que ela possa produzir o resultado que vai entrar no sistema de totalização do TSE. Então, somente uma urna eletrônica pode produzir um resultado digital. Tá? Então, esse resultado digital criptografado, tá, e assinado pela urna eletrônica e pelo sistema de votação,
ele garante, então, que ninguém vai interceptar esse resultado no meio do caminho, alterar o conteúdo digital desse voto e enviar para o TSE, porque ele vai perder tanto a assinatura digital de hardware quanto a assinatura de software. Tá? Então, esse resultado ele é sumariamente descartado na hora de entrar no sistema. Tá? Então, é impossível gerar um arquivo de resultado válido fora da urna eletrônica. Bom, então o que acontece? Esse pendrive ele vai para um ponto de transmissão, que pode ser um ponto remoto de transmissão, ou pode ser lá no próprio cartório eleitoral ou na junta de apuração. E ele é enviado para o TSE, então, onde ele vai ser feita a totalização, na verdade, que é a soma do resultado de todas as sessões. Tá? Depois que ocorre essa totalização, que soma todo esse resultado final ele é divulgado na internet e nos demais meios de comunicação através de parcerias aí de empresas que vão fazer esse trabalho da divulgação. Então, basicamente, tem o resultado produzido lá na sessão e eu tenho o resultado que chega no TSE e eles devem coincidir. Ok? O boletim de urna, que é esse documento que é impresso na sessão, tá? Ele possui um QR Code, que é um código de barras bidimensional. Tá? O TSE disponibiliza um aplicativo para fazer a leitura, mas ele é um aplicativo de código aberto. Tá? Ou seja, qualquer leitor pode conferir os boletins de urna de quantas sessões quiser. Então, basicamente, ele chega com o smartphone, o aplicativo ali, que faz a leitura desse QR Code, ele lê o QR Code dos boletins de todas as sessões do local de votação onde ele está, ou ele pode ir para outros locais e também conferir, e esse resultado dessas sessões vai ficar armazenado no celular dele, para que ele possa fazer uma comparação posterior com o resultado que chegou no TSE. Então, basicamente, eu tenho aqui uma tela, onde eu tenho a captura da tela do aplicativo de votação do meu celular, tá? E um boletim de urna que foi lido. Então vejo que o cabeçalho, com identificação da sessão, quantidade de eleitores aptos, comparecimento faltoso, tudo bate. E além disso, eu tenho uma correspondência então de cada candidato ali, a quantidade de votos que ele recebeu, no que está no celular e no que está impresso em papel. Então esses resultados eles são enviados para o TSE e basicamente 1 ou 2 dias depois do dia da eleição, eles são publicados na internet, então, o resultado de votação por sessão. Então, cada eleitor pode ir lá, entrar no seu estado, município, zona e sessão e conferir, então, com aquilo que está no seu celular, o resultado que chegou e que foi divulgado pelo TSE. Então, esse resultado é público, está disponível no site do TSE para quem quiser conferir. Tá? Uma coisa que é interessante de se dizer aqui, é que as pessoas, não se faz essa conferência. É um engano. Quem já esteve em municípios pequenos sabe que ali por 5 horas encerra a votação, ali pelas 5h15, 5h20 os partidos já estão comemorando o resultado, antes do resultado chegar no TSE. O que está acontecendo ali? Geralmente esses partidos eles colocam fiscais no local de votação para fazer a conferência, então, dos boletins de urna, eles passam o resultado por telefone para o comitê eleitoral e eles já vão somando esses resultados. Quando sai o resultado oficial do TSE, nada mais é do que corroborar, ou seja, oficializar e mostrar que o resultado que eles mesmos contaram é o resultado da eleição. Então, na verdade, os próprios candidatos, os próprios partidos políticos já fazem essa conferência. Tá? Então, o resultado é só para oficializar essa contagem, essa totalização paralela que já foi feita. Tá? Os dados brutos de votação, registro digital do voto, votação por sessão, log das urnas, essas coisas, todos esses sites que são divulgados, eles também são distribuídos aos partidos políticos para que eles possam fazer uma totalização paralela, somar todos esses resultados por conta própria para garantir que o TSE também está somando corretamente esses resultados. Então é possível realizar essa totalização paralela à do TSE. Tá? Então olha só, desde 1996... que a urna emite um boletim de urna com os resultados no local de votação. Esses dados são transmitidos para o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral divulga o resultado por sessão, né? E é feita essa comparação. São quase 500 mil urnas no país, quase 500 mil sessões, imagina, quase 500 mil de sessões. Desde 1996, nunca ninguém conseguiu apresentar um boletim de urna divergente, onde um resultado divergente, onde o boletim de urna não correspondesse àquele resultado de votação eletrônico que chegou lá no TSE. Então, é impossível não detectar uma fraude nessa etapa. Tá? Quem diz que o TSE altera, os ministros se trancam numa sala secreta e altera o resultado da votação conforme se não estiver adequado com aquilo que se espera, essa pessoa desconhece dos mecanismos mais básicos e elementares de auditoria e transmissão dos resultados, conferência, que é esse boletim de urna que está disponível para qualquer cidadão. Interessante agora a discussão que a mídia trouxe sobre o voto auditável, mas nós estamos vendo um exemplo onde, como você falou, os partidos já sabem antes o resultado,
porque tiveram acesso ao sistema e aqueles dados, depois, com o resultado oficial, eles batem de forma exata. Então, se os partidos tivessem um caso que fosse para dizer, olha, aqui nesse caso houve divergência entre o boletim de urna e a totalização, e aí está provado que houve fraude, que houve desvio, que houve vulnerabilidade do sistema, na verdade, existe a possibilidade de auditar, e não apenas ela existe, como ela ocorre. Exato. Concretamente. Eu acho que seria interessante, não sei se poderia detalhar, exemplificando, para dizer que não é algo que está num ambiente virtual e que algumas... Não, ela está no ambiente virtual no momento da digitação dos votos, mas assim que encerrada, esse boletim está ali disponível e o sistema ele tem uma série de mecanismos de proteção, mas ele tem um sistema de publicidade logo ao fim da votação. Exato, exato. Então ele tem uma garantia, tem uma materialização ali e é perfeitamente factível, uma coisa é fácil de perceber e fazer essa verificação de que não foi alterado o resultado. É claro que as pessoas acham que, sei lá, um hacker pode fazer qualquer coisa. Ok, eu acho que remotamente poderia existir uma possibilidade de haver um ataque, mas o fato é, isso seria facilmente detectável. E a gente tem provado até hoje que isso nunca aconteceu. Está provado, está materializado lá, esses boletins de urna eles ficam disponíveis nos cartórios eleitorais, né? Não sei quanto tempo ali, mas os da eleição de 2018, por exemplo, ainda são disponíveis nos cartórios. O eleitor pode chegar e requisitar para fazer a conferência desses resultados e comparar com o resultado que foi divulgado. Então, tipo, é uma afirmação falsa, que é muito fácil de provar. E vocês vejam que essas desconfianças de que o TSE altera o resultado durante a transmissão, ela não é uma reclamação institucional do partido político, porque o partido político ele tem acesso a esses dados aqui. Ele não tem como dizer isso, ele não tem como sustentar esse tipo de coisa ao entrar com um recurso no TSE, por exemplo, porque os dados estão ali. Quem faz esse tipo de afirmação é o candidato. É simplesmente uma retórica política para mobilização de eleitores, digamos assim. Seria interessante, eu acho, uma palavra tua sobre, eventualmente, esses especialistas que aparecem em audiências públicas, até muitas vezes levados por alguns partidos ou por alguns candidatos, para falar sobre vulnerabilidades do sistema, ou sobre supostas fraudes, e apresento ali dados e alegações, não é? Existe alguma comprovação, alguma verossimilhança do ponto de vista técnico disso que é publicizado nesses... Não, até hoje nenhuma denúncia de fraude ela foi comprovada e historicamente quando aparece esse tipo de denúncia, historicamente eu acho que a Justiça Eleitoral como um todo ela não tem se pronunciado muito a respeito, porque muitas vezes essas afirmações elas sequer fazem sentido para quem conhece alguma. Então, historicamente, não se respondeu porque isso não é assim e os dados públicos estão aqui para serem verificados. Só que ocorreu um prejuízo muito grande, né? Essas denúncias elas foram amplificadas pelas redes sociais e quando a Justiça Eleitoral se deu conta de que tinha que atuar, né, nessas questões de uma forma mais enfática e reativa, digamos assim, já era tarde demais. A ideia da fraude da urna, ela se amplificou muito mais. E tu vê que a notícia ruim, né, a notícia da fraude, ela se espalha muito mais rápida do que... Quer dizer, você soma uma situação como essa do eleitor que foi lá e que filmou e disse, olha, está anulando o meu voto, que nitidamente se prova que é um erro, se prova por uma série de coisas, o sinal da urna, o registro digital dela, se prova que aquilo foi um erro do eleitor, né? Se junta com a palavra de um especialista, entre aspas, que vai lá falar sobre segurança e diz qualquer coisa que pode não ter sentido, e aí se junta com teorias conspiratórias e uma série de um movimento para deslegitimar todo um processo que está comprovado, é sério, que é auditado por uma série de mecanismos de conferência e que vem funcionando sem nenhuma comprovação de irregularidade desde a implantação
desse sistema de votação. Exato. Até recentemente apareceu numa live um especialista que apresentou uma planilha, né, onde ele dizia que os dados ficavam trocando, né, naquela eleição da Dilma e do Aécio, que trocava, a Dilma passava na frente, o Aécio passava na frente, a Dilma passava na frente, e ele apresenta uma planilha com números, onde ele mostrava que essas coisas aconteceram não sei quantas vezes, essa sequência de alteração, como se o TSE estivesse intervindo no resultado da votação para que um candidato passasse o outro. Acontece que esse especialista ele não tem como me provar de onde é que ele tirou esses dados. Ele apresentou essa planilha e a gente tem os resultados aqui para provar que eles não foram alterados e a gente consegue mostrar. A diferença é que a Justiça Eleitoral tem como provar que ela está certa e ele não tem como provar de onde ele tirou essa informação. É uma coisa completamente absurda, enfim. Mas o que viraliza, o que se divulga é basicamente isso. Essas pessoas no ambiente profissional da informática, elas têm alguma credibilidade, elas participam de fóruns, elas têm publicações de alguma maneira cientificamente comprove por exemplo, algum desses especialistas foi em alguma universidade, em algum centro tecnológico e provou que aquela alegação estava... Nunca. Eu não tenho conhecimento, pelo menos. De denúncia de fraude, eu não tenho nenhum conhecimento de alguma denúncia que tivesse sido comprovada efetivamente. Então, é importante dizer isso, né? A gente diz que não teve fraude, mas é importante dizer que em 25 anos de urna eletrônica nunca foi comprovada nenhuma denúncia de fraude. Nunca conseguiram demonstrar qualquer tipo de adulteração dos resultados. Eu acho que, nos encaminhando aí para o final, só mais algumas questões, né, que se coloca muito, é interessante, que as pessoas perguntam se a urna eletrônica é tão boa, né? A gente falou aqui de vários mecanismos, né? Por que os países de primeiro mundo não utilizam a urna eletrônica? Acho que essa é uma dúvida que geralmente ocorre muito no WhatsApp da família, dos grupos de amigos, enfim. Basicamente, se eu tivesse que resumir em uma frase, tá? Por que não se utiliza a urna eletrônica em países de primeiro mundo, eu diria que é pelo mesmo motivo que as casas em condomínios não têm grades ou cercas. É porque não precisa. Tá? E eu quero demonstrar algumas coisas. A primeira questão de que os países de primeiro mundo não utilizam urna eletrônica é aquela parte de uma premissa equivocada. Tá? 25 países utilizam isso aqui, segundo os dados do IDEA, tá? de 2015. Esses dados até estão um pouco desatualizados, tá? Mas 25 países utilizam votação eletrônica em eleições nacionais, subnacionais ou uma combinação das duas. Tá? Esse número pode ter aumentado nos últimos anos. Tá? Alguns países ali, que são esse azul mais claro, eles já utilizaram votação eletrônica por algum motivo, mas desistiram. Outros, que é o azul escuro, a votação eletrônica nunca foi utilizada. Alguns que a votação não é utilizada, mas estão sendo feitos estudos de implantação, que é aquele verde clarinho, e outros que não participam da pesquisa. A gente tem aqui uma curiosidade, que é aquele... Se vocês olharem na África ali, tem muitos países que nunca utilizaram votação eletrônica. E a gente tem uma questão que é um binômio da capacidade e necessidade. Alguns países eles teriam capacidade tecnológica para utilizar um sistema de votação eletrônica, mas não utilizam, e outros que não têm, precisariam de uma votação eletrônica para coibir fraudes, por exemplo, mas não têm capacidade financeira nem tecnológica para fazer a implantação. Tá? O caso dos Estados Unidos aqui, onde cada estado ou condado define a forma como vai ser feita a totalização ou apuração, é um caso mais interessante, porque nós temos vários países que utilizam um modelo de máquina de votar semelhante ao do Brasil, em que o voto é feito único e exclusivamente pelo registro eletrônico. Outros têm versões do registro eletrônico com voto impresso, alguns votam pelo correio, votam simplesmente em cédula ou um misto de todos esses modelos. Tá? A questão é que lá, todas as iniciativas de máquinas de votar, elas partem da iniciativa privada. Tá? No Brasil, toda a iniciativa do voto eletrônico, ela é do TSE. Então, o mesmo modelo de máquina de votar é aplicado em todo o país. Isso nos dá uma uniformidade no processo de votação e nos modelos de controle e de segurança desse processo, que, ao meu ver, é uma vantagem da justiça eleitoral. Certo? Outra questão é a questão cultural, que a gente pode ver que cada país tem uma realidade diferente e os próprios problemas a serem resolvidos. E aí eu quero citar o caso da Estônia, por exemplo, onde o voto é pela internet. O que aconteceu com a Estônia? A Estônia é um país do leste europeu que, quando acabou a União Soviética, tinha muitos
muitos serviços estatais, né, digamos assim, e aí cada cidadão, para ter acesso a esses serviços, ele tinha então um cartão que era um documento de identidade com um chip magnético. Tá? Então, esse chip, esse certificado digital de cada cidadão, que estabelece uma unicidade para cada cidadão, ele foi utilizado então para fazer a autenticação do sistema. Mas qual era o problema que eles tinham para resolver? Existia uma abstenção muito grande, quase 60% da população não votava. Então era uma participação do eleitorado muito baixa. Então se um governante ele quer ter mais legitimidade para governar, é interessante, quanto mais pessoas votem, mais legitimidade ele tem, né? Enfim, então, se o eleitor não ia votar, o que a gente faz? A gente leva a eleição até a casa da pessoa. Então, se construiu um modelo de votar pela internet. Funciona na Estônia, é importante para eles, resolve o problema deles, mas imagine, esse modelo poderia ser adotado no Brasil? É um problema, né? Porque é onde tem áreas, vamos dizer, favelas, controladas pelo tráfico, ou áreas de milícias, certamente alguém iria na casa dessas pessoas para conferir quem que o eleitor está votando, né? Então a gente teria um problema muito sério de coação do eleitor. Um outro caso bem interessante é o da Alemanha, onde eles já tiveram um projeto de voto eletrônico que foi descontinuado por uma decisão da Corte Constitucional. Tá? A decisão da Corte Constitucional alemã, ela dizia, basicamente, que o eleitor médio ele precisa compreender o processo de votação do início ao fim, sem a necessidade de termos técnicos como comunicação de dados, criptografia ou conhecimentos de informática. Então, basicamente, foi por isso que eles não tem nada a ver com o fato de ser voto impresso ou não. Tá? Então, existia uma confiança e suficiência no processo tradicional, porque como é que eles votam lá? Eles votam em papel, e esses votos eles são contados na própria sessão. Nosso ex-diretor-geral, o Antônio Augusto Portinho, ele esteve em uma eleição, há uns anos atrás, na Alemanha. No dia da eleição, ele foi conferir numa sessão como é que funcionava a apuração. Então, ele chegou no final da votação lá e assistiu. E, realmente, eles separam os votos todos em cima da mesa, separam em montinhos, contam quantos votos cada partido teve, né, a votação é em lista fechada. Contam então os votos e aí depois de contado eles ligam para o comitê eleitoral por telefone mesmo e passam o resultado por telefone. Então, na verdade, se eles conseguem, é até um sistema mais rápido, digamos assim, de fazer, porque se tu manda o resultado por telefone e ninguém questiona esse resultado, né? Por que eles vão investir num processo caríssimo de implantação do voto eletrônico se da forma como está sendo feito funciona muito bem? Tá? Então, basicamente, deixa eu até passar aqui, as questões, elas são questões culturais, né? Então, cada realidade, tá, é uma solução. Então, a gente precisa entender qual é o problema que está sendo posto e como é que vai resolver. Então, por isso que, em muitos casos, a gente não tem então, o voto eletrônico. Bom, em síntese aqui, só para encerrar, tá? A urna eletrônica, ela responde a uma real necessidade nacional, tá? É um sistema robusto. Não existe perfeição, especialmente em segurança. A melhoria ela é imperativa e a crise de confiança ela baseia-se essencialmente em mentiras e boatos sem o menor fundamento, conforme já mostrei para vocês aqui, que quando a gente pega essas denúncias e vai destrinchar, vai tentar comparar com o que está sendo feito, elas acabam não fazendo muito sentido para nós. Tá? Então, basicamente é isso. E aí eu queria abrir um espaço aí para as dúvidas de vocês. Não sei se... Até agora não temos nenhum questionamento aqui, apenas parabenizando a explanação, né? Didática, bem fundamentada, deste aí. Basicamente isso, por enquanto. Existe aqui um questionamento sobre um registro de que as pessoas normalmente questionam o motivo de não saírem da urna com um comprovante físico do seu voto. Isso é algo que eu acho que nós já tangenciamos, né, quando falamos daquilo que se chama aí se tem trazido à mídia. Mas eu acredito que já foi explicado, eu gostaria de... O motivo pelo qual a pessoa não sai com um comprovante é a questão da preservação do sigilo do voto. Para o candidato que compra votos dos eleitores é muito interessante. Seria muito interessante que cada eleitor saísse com o seu comprovante para comprovar que a votação foi nele. O que acontece, né? Antigamente era muito mais fácil comprar voto. Hoje em dia o eleitor ele pode até vender o voto, mas ele vota em quem ele quer, e aí quando o candidato se dá conta de que não teve o resultado que ele esperava de votação não eletrônica, o eleitor diz, olha, eu votei em ti. Né? E aí ele passa a achar que foi a urna eletrônica que roubou o voto dele. Né? Então, fica um alerta aí para quem comete esse tipo de irregularidade, né, de compra de votos,
é que, graças à urna eletrônica, o sigilo do voto do eleitor está preservado. Tá? Então, basicamente, por isso que não se leva. Tá? Algumas pessoas elas questionam, evidentemente, que na implantação do voto impresso, o eleitor não sairia com esse comprovante, e é verdade, nenhum dos modelos de voto impresso que foram propostos até hoje, o eleitor ficava com o comprovante. Geralmente o eleitor não tem contato com esse comprovante, embora muitos eleitores pensam que vão sair com um papelzinho. Agora eu pergunto para vocês, faz algum sentido o eleitor sair com um papelzinho? Que garantia que ele tem que esse voto vai ser somado corretamente? A garantia que a gente tem é a comparação do boletim de urna que já é impresso com aquele que chega no... Então, para esse tipo de finalidade, que o eleitor pensar que eu tenho um papel, então eu tenho certeza que o meu voto foi computado corretamente, isso já existe, que é o boletim de urna. Né? Mas muitas pessoas gostariam que tivesse uma comparação fácil entre o resultado armazenado pela urna eletrônica, né, e aquele que o eleitor digitou. Então, isso passaria necessariamente por abrir o voto de cada eleitor para bater e comprometeria o sigilo. A questão do comprovante, sim, abriria o sigilo, né? Mas teria como implementar o voto eletrônico, o voto impresso, digamos assim, sem comprometer de uma forma tão evidente o sigilo do voto eleitor, que seria não ter contato com o voto, né? Mas o problema é que isso é um processo de fácil entendimento para o eleitor comum. Ficaria muito claro para ele digitar, aparecer o candidato dele na tela e um comprovante impresso, para garantir para ele que esse voto foi correto. O problema é que isso nos traz, essa solução, ela nos traz outros problemas, que é quem vai contar esse papel depois. Porque se eu estou imprimindo papel para fazer uma comparação, ele tem que ser contado para comparar com o resultado digital. O problema é que o projeto do voto impresso, que foi colocado em votação em pauta no Congresso, digamos assim, ele dizia que o resultado, do meu ponto de vista, pelo menos, que é a gente introduz um modelo falho que permite, que reduz a segurança do processo, porque hoje a segurança do processo ela é garantida porque não tem intervenção humana no processo de votação, de apuração e de totalização. Mas se eu volto com a contagem, eu entro com a intervenção humana. E aí eu introduzo novas possibilidades de fraude para que a pessoa possa contar. E aí, claro, se some um papel, se troca um papelzinho e o resultado dá divergente do resultado eletrônico, alguém vai dizer, eu falei que tinha fraude. Você concorda? Então o negócio não faz, eu estou introduzindo a possibilidade de fraude para que as pessoas possam apontar a fraude. Então isso não faz nem sentido. E vejam que aqui, quero esclarecer uma coisa, não é a Justiça Eleitoral que decide se vai ter voto impresso ou não. É o Congresso. O Congresso rejeitou essa lei do voto impresso, e ao meu ver ela tinha uma série de problemas, vários equívocos ali, a começar que eles queriam a contagem pública na sessão. Então os próprios mesários teriam que fazer essa contagem. Imagina, um ambiente tumultuado, com partidos brigando na porta da sessão, qual é a segurança que eu tenho dos presidente mesa e mesário de ficar contando esses votos na sessão? Então, isso é um negócio que nem é factível, né? E ainda nesses termos de que o resultado que vale é o impresso. Isso não faz nem sentido. E a gente tem um outro problema, que é a quantidade de papeizinhos, né? Tu vê, hoje a gente tem uma série de candidatos, a gente vota em lista aberta. Imagina se eu tenho uma votação muito pulverizada em candidatos, como é que eu vou separar esses papéis para contar eles numa mesa com tantos candidatos que, né, podendo ser votados? O que eu faço com esses papéis? Eu ia precisar de um sistema eletrônico para poder auxiliar na auditoria manual. Então eu introduzo um outro sistema eletrônico para... Né, isso é uma coisa que não faz muito sentido. Mas, enfim, o voto eletrônico, em 2018, ele chegou a ser implementado pelo TSE, tá? Só que aí o STF acabou derrubando, então, a constitucionalidade da lei do voto impresso. Mas o TSE desenvolveu o software permitindo a impressão do voto e só não foi implantado pela decisão do STF. Então, vejam, a Justiça Eleitoral... ela não é contra, se o projeto de voto impresso for aprovado no Congresso, nós vamos implementar. O que nos cabe aqui é apontar algumas dificuldades tecnológicas e de logísticas com relação a esse processo. A gente é obrigado a dizer que existem problemas na implantação. Então, ao meu ver, eu acho um desperdício de dinheiro público e um problema imenso de logística fazer contagem de votos em papel hoje em dia, um negócio que não faz mais sentido, com todos os mecanismos que a gente tem aí, porque é preciso garantir que o software está correto. Quem faz isso é quem faz análise e inspeção do software lá no TSE. Eu acho que em todos os outros aspectos aqui que tu já falaste, né, Luciano, é importante, eu acho que a Justiça Eleitoral, ela já não mede esforços para, fim de esclarecer a situação ao eleitor, né, a população.
de como é o sistema de votação, a segurança dele, como esclarecer, enfim, tirar todas as dúvidas do eleitor, né? Então, acho que daqui a pouco direcionar ainda mais esforços para isso, porque a gente sabe que isso pode evitar, inclusive, as fake news, que a gente combate tanto, né? E inclusive, melhora e otimiza a forma de fiscalização por parte de quem tem o poder fiscalizatório. E aí eu trago aqui um questionamento, inclusive, de um promotor aqui de Porto Alegre, o Dr. Seabra, que ele coloca o seguinte: a filmagem dos votos na urna pelos eleitores como uma forma de obter, né, esse pretendido comprovante de voto, né, é um problema recorrente nas eleições. A gente sabe muito bem disso, porque a gente recebe esses relatos no Ministério Público. Então, como tornar efetiva essa fiscalização da vedação do uso do telefone celular nas sessões eleitorais? Que a gente sabe que tem um aviso lá nas sessões de votação, só que, por vezes, o eleitorado ele acaba entrando na sessão de votação e acaba fazendo o registro do voto, né? Então, complicado. A orientação deveria ser de deixar celular, câmera, qualquer coisa, junto com o mesário para se dirigir à cabine. O problema é que os mesários estão constrangidos de fazer esse tipo de fiscalização do eleitor. Ele acaba entrando. Como a cabine é indevassável, né? Ela tem um anteparo de papelão ali, é difícil do mesário pegar e coibir esse tipo de ação. Aí vale a campanha de conscientização. É mais uma campanha de conscientização do eleitor se dar conta que ele não deve fazer esse tipo de coisa, que é um direito que foi assegurado para ele do sigilo do voto. A questão é que, às vezes, o cara que ele entra filmando, muitas vezes ele está disposto a fazer aquilo ali, está em busca da possibilidade de fraude. Então, vejo que na eleição de 2018, muitos eleitores... Imagina, passa-se 6 meses antes da eleição dizendo que a eleição vai ser fraudada. A eleição vai ser fraudada, a eleição vai ser... Chega na véspera da eleição, eles orientam todos os eleitores. Filmem qualquer tentativa de fraude, que possa qualquer coisa de... Então, o que acontece? O eleitor ele já entra na cabine, a gente tem vários vídeos na internet comprovam, ele já entra isso querendo buscar fraude. Então, em vez dele prestar atenção na votação que ele está fazendo, ele está tentando... Então, quando acontece um erro, aquele tipo do voto nulo no cargo de governador, ele não está prestando atenção na tela da urna para saber se ele está fazendo... Já está disposto a fazer algo que não está dentro da normalidade. Então, a gente tem um problema aí que é difícil de contornar, né? Da mesma maneira, eu percebo essa situação da filmagem. Às vezes tem pessoas que precisam de auxílio de outras para votar, mas não é possível pensar num poder fiscalizatório em cada sessão, porque, como foi dito, a cabine é indevassável. Se a pessoa levar oculto um aparelho, um smartphone, e lá atrás da anteparo ela ligar esse dispositivo, às vezes não se tem como ter a possibilidade física de visualizar isso quando está ocorrendo. Se sabe depois quando essas imagens são divulgadas. Então, muitas vezes não é porque foi permitido, é que não era possível, pelo fato da cabine ser indevassável, visualizar, né, que estava acontecendo isso, né. Agora, claro, também tem que se pensar o seguinte: que tipo de colaboração que essa pessoa que se dispõe a fazer um procedimento que já é irregular, né, e que muitas vezes flagra o seu próprio erro de digitação, que tipo de confiabilidade, que tipo de contribuição para o sistema todo essa pessoa está querendo dar. Ela está ali para prestar algum serviço, para esclarecer, ou ela está ali de alguma maneira para criar uma falsa polêmica, ou até para demonstrar, em final de contas, a sua própria má-fé ou a sua própria ignorância. Então, isso talvez mereça um olhar e até uma divulgação mais detida na mídia, para mostrar que essa pessoa que está se dispondo a isso, ou ela está de má fé, ou ela, na verdade, está achando que está contribuindo com alguma coisa. Exato. E está, na verdade... Está demonstrando a própria ignorância com relação ao processo. Exato. Eu acho que também esse é um aprendizado que nós extraímos a par desse meia-culpa que a Justiça Eleitoral fez na questão de que nunca é demais repetir e capacitar o eleitor para votar corretamente, não é? E também demonstrar que esses procedimentos em nada contribuem, né? Porque, como foi dito aqui, em termos de segurança, nada ficou comprovado
de que houvesse alguma fraude ou algum resultado que não espelhasse efetivamente o que foi ali lançado na urna. Exato, se cria muito esse mito de que não é possível auditar o processo, mas quantos mecanismos foram apresentados aqui, quantas coisas a gente tem que... Desde da inspeção do software, que as pessoas acham que ninguém sabe o que faz, o próprio equipamento que garante que está rodando o software correto, a possibilidade de conferir a transmissão dos resultados, né? Então, quando a pessoa diz, eu quero voto auditável, o que a pessoa está esperando? Ela acha que o voto auditável só pode ser produzido, é uma mentalidade em que a pessoa só consegue compreender aquela comparação física do papelzinho com o que está na tela. Ela ignora todas as outras possibilidades de auditoria e transparência que existem e foca naquilo ali. E aí, se não for daquele jeito, ela acha que não é auditável. Então, só que a gente tem algumas questões assim, que é importante esclarecer, que alguns processos de transparência e de segurança, eles podem ser fiscalizados e auditados pelo eleitor comum, como o boletim de urna. Agora, questão de inspeção de software, ele tem que ser feito com uma pessoa capacitada para isso, né? Um analista de sistemas que vai fazer a inspeção, que vai garantir. E esse trabalho ele já é feito. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem parcerias com universidades, eu acho que a Unicamp, a USP, eu acho que a Universidade Federal de Pernambuco também está participando. A Universidade Federal agora está fazendo uma parceria com o TSE. A Sociedade Brasileira de Computação está lá apresentando analista para fazer essa inspeção do software. Então, esse tipo de coisa ela tem que ficar com quem entende desse processo, com quem está apto e capacitado. Né? É uma coisa até que não faz muito sentido a gente divulgar o código da urna eletrônica na internet, né? Porque qual é a interpretação que as pessoas vão fazer do que está escrito? As pessoas não conhecem o processo, como funciona, né? Por que elas vão fazer uma interpretação adequada da maneira como o software se comporta? Então, o ideal é que isso seja feito por especialistas. Então, existem mecanismos de auditoria e transparência que precisam de um apoio técnico maior e fiscalização pelas entidades adequadas, e outros, claro, que são abertos ao cidadão comum. Votação paralela, né, conferência de boletim de urna, enfim. Em relação à votação paralela, tu tinhas falado uma informação bem interessante, né, de um aumento bem significativo, né, de número de votações paralelas que vão ser realizadas nesse ano. No teu ponto de vista, o que se deve a isso? É justamente essas informações que chegam à Justiça Eleitoral de nós precisamos aumentar o controle, fazer uma votação paralela maior. Qual a tua impressão sobre isso? Eu imagino, não tenho certeza, mas eu imagino que essa decisão ela tenha partido do Comitê de Transparência Eleitoral, que foi organizado pelo TSE, com todas essas entidades, aí, com representantes das Forças Armadas, de outras, que acharam interessante aumentar então, a superfície muito significativo. É bastante. E até para dar mais publicidade a esse evento, porque muitas pessoas não conhecem a votação paralela. Quando a gente fala, a gente explica, as pessoas dizem, a urna não soma corretamente os votos. Aí a gente pergunta, e como é que tu explica a votação paralela, em que dá para comparar as pessoas não sabem do que a gente está falando. Então, às vezes, tu aumentar a quantidade de urnas sorteadas para fazer essa auditoria por amostragem, aumentar o percentual de urnas amostradas, talvez seja interessante para aumentar a confiança. Bom, doutor Luiz Fernando, Jônio, João Pedro, foram exposições e colocações extremamente relevantes, né? Eu acho que o principal, eu estava aqui como uma ouvinte, né, me imaginando que esse vídeo vai estar passando na internet, esse vídeo vai compor os vídeos na nossa videoteca, mas também os cursos disponíveis no sistema do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Também esses vídeos vão estar no YouTube, aberto ao público externo, aqui do nosso CEAF. E eu faço um fechamento, antes de pedir que os senhores façam as colocações finais, dizendo o seguinte: na realidade, existe muito do que tu acabaste de falar, uma ausência da compreensão do processo. Mas não só do processo de votação eletrônica, de uso do voto eletrônico. Existe hoje uma ausência de compreensão desse mundo virtual que entrou para tomar todas as nossas vidas, né? Então, assim, como o João trouxe na primeira fala, para quem fez como eu uma eleição totalmente presencial e manual, que a gente chamava, que a gente passava até uma fita no chão,
e hoje está vivenciando essa eleição 100% eletrônica, eu acho que é este o papel que eu queria cumprimentar e agradecer ao TRE aqui do Rio Grande do Sul, ao Luiz Fernando, que nos trouxe essa questão da necessidade de esclarecimento. Exato. Que o Johnny acabou de dizer, e eu pediria que, se for possível, que vocês deixassem aqui um contato para que, como tu dissesse antes de começar o evento, para que a gente possa continuar essa interlocução da sociedade, dos colaboradores, dos colegas, dos assessores e das pessoas que vão nos assistir, para que, tá aqui na tela, né, e nós vamos colocar no chat, como poderíamos, então, tirar essas dúvidas e, no caso aqui do João e do Jônio, a gente continuar essa rede de esclarecimento. Porque tem muito, como tu diz, de não conhecer o processo, de não saber a viabilidade, de auditagem, de inspeção, do número de pessoas envolvidas, aí, desde o Comitê de Transparência, de todas as estruturas que foram feitas, legalmente previstas, né, que foi importante que tu diga, previstas por lei, para que se chegue, então, a esse resultado. Nós aqui, como Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, estamos justamente nessa esteira de buscar informar, de buscar auxiliar na construção de uma visão dos colegas que são multiplicadores de informação da questão da segurança e transparência do voto eletrônico. Para as considerações finais, eu vou começar ali pelo Jônio. Bom, o que eu posso deixar aqui, né, aos que estão assistindo esse vídeo, é que o Ministério Público é uma instituição que vai com constante fiscalização, todo o processo eleitoral, sempre em parceria com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público Federal, e estamos para atender a população em todo e qualquer tipo de situação que possa envolver nessa quebra de sigilo, essas garantias que são deixadas de lado, assim, pelo processo de votação, que possam, né, constranger ou não conseguir atender. Então, o Ministério Público está sempre aberto para receber denúncias e informações que possam vir a comprometer o sistema do processo eleitoral que já está se avizinhando. Então, o gabinete eleitoral está para dar assistência aos promotores, né, em toda e qualquer situação, mas sempre procurem o Ministério Público local ou o Ministério Público Federal também para poder, né, buscar esse auxílio, esse primeiro atendimento, para que a gente possa tomar todas as medidas necessárias ao caso. Doutor João Pedro, senhor que atua também nos tribunais superiores, né? Além do nosso colega João Pedro, além de assessorar o gabinete eleitoral, ele assessora o gabinete, né, nossa Procuradoria de Recursos, que cuida da nossa atuação, originária do Procurador-Geral, nos tribunais superiores, assim como a atuação dos procuradores. O senhor que também atua nos processos, nos diga. Como disse o doutor Marcelo Dornelles, eu somei mais um tribunal superior, agora também o TSE. Em breve o militar, talvez. Mas qual é o ensinamento maior que eu recolho dessa manhã? É que realmente uma notícia solta encontra muito espaço na mídia, sem nenhuma comprovação, sem nenhum fundamento, muitas vezes, às vezes sendo evidente o equívoco daquela pessoa que filmou ali ou que apresentou, né? Há um erro de procedimento muito evidente, e aquilo encontra eco na mídia, encontra eco em redes sociais e passa como uma verdade. Ao passo que nós temos um histórico de realização de eleições que nós superamos em muito, né? Não resolvemos todos os problemas, porque votar é um ato humano, depende de cada um de nós. Nós estamos caminhando para nos aperfeiçoar em termos de educação, em termos da familiaridade com esses sistemas, e isso é uma caminhada todo ano. Novos eleitores se alistam, né? É algo que nós temos que sempre renovar esse ensinamento, mas sem dúvida o sistema se aperfeiçoou, é um sistema que é exemplo, é um sistema que é auditável, é um sistema que é auditado, né? Que conta com o respaldo
de todos os segmentos, inclusive dos partidos, né, Ministério Público, Ordem dos Advogados. Então ele é um sistema confiável, né? É um sistema que ele vem apresentando resultados e que até hoje, como foi sublinhado aqui, não se comprovou nenhuma fraude, nenhuma adulteração, nenhuma deficiência, né? Alguns pontos que foram aperfeiçoados, como foi dito aqui, tecnicamente, mas demonstra que o caminho é esse. Há outros caminhos, como foi dito, do voto impresso, e nisso o próprio TSE já teria alguns projetos. A questão é que aquilo que é apresentado como solução traz outros problemas. Então é preciso ouvir as pessoas com conhecimento técnico e prático a respeito disso, para saber se a gente quer trocar um sistema que é confiável por um outro que tem vulnerabilidades que a gente não sabe quais são, não é? Ou se a gente vai ficar dando espaço para notícias infundadas, para boatos e para um inconformismo que é permanente com o resultado das eleições, porque sempre aquele que não vence vai estar inconformado de alguma maneira. Isso é da vida, isso é do mundo, não é? Agora, isso não derruba um trabalho que é sério, que é construído ao longo de muitos anos e que nos levou para um patamar muito superior em termos de segurança, de participação e de confiabilidade em relação àquilo que a gente tinha quando eu comecei lá em 1992 e antes até, né? Era um sistema que era muito mais permeável a falhas e adulterações. Então, eu queria agradecer ao nosso convidado, agradecer ao CEAF, dizer que o gabinete eleitoral está disponível aos colegas e também anunciar já que nós, em parceria com o CEAF, nós estamos pensando em futuros eventos. Isso é um anseio dos colegas, é um anseio dos servidores que atuam, não é? E também é um anseio nosso. Certamente nós estaremos de novo aqui, queremos contar com o Luiz Fernando sempre que for necessário e contar também com essa parceria do CEAF, que é tão importante para nós. Suas considerações finais. Bom, queria dizer, agradecer então por poder estar aqui participando, colocando a voz da Justiça Eleitoral, né, divulgando o máximo de informação. E eu queria fazer um pedido para o nosso telespectador, ouvinte, o eleitor em si. Eu sei que dá muita vontade, às vezes a gente recebe aquela denúncia de fraude, é muito tentador acreditar na denúncia de fraude. Acontece que eu queria pedir encarecidamente que quando vocês recebem uma denúncia de fraude, a gente deixe um pouco de lado aquele viés de confirmação de querer acreditar naquilo e procurar a informação adequada, procurar os canais adequados para se informar, para tentar entender o que é que está acontecendo ali. Porque a gente vê que são muitas denúncias infundadas, né? E aí, em caso de encontrar alguma coisa que seja realmente consistente, levar essas denúncias para os canais adequados. Nós temos a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, nós temos o Ministério Público, que pode ser acionado para essas coisas, e eu tenho certeza, pelo trabalho competente de todas as instituições que fiscalizam o processo eleitoral, que evidentemente que se uma denúncia ela for robusta, ela será levada adiante. Não existe um complô absurdo entre todas as entidades, todas as instituições da República para favorecer um ou outro candidato, né? Eu gostaria que as pessoas voltassem à realidade e, claro, convidar a maior quantidade de eleitores a votarem nas eleições. Quanto mais gente votando, né, mais legitimidade os governantes eles têm para exercer então os seus mandatos. Tá? Então, deixar o meu agradecimento aqui e dizer, bom, tem o meu e-mail ali, né, se alguém tiver alguma dúvida, e inclusive vocês nos procurem, se começar durante nos canais de vocês, começarem a aparecer dúvidas, se quiserem encaminhar para a gente lá, a gente tem uma maior vontade, né, de poder tentar esclarecer a maior quantidade de dúvidas possível. Bom, encerramos hoje esse evento com um grande número de informações, de esclarecimentos e de reflexões. Também não podemos esquecer que, né, Luiz, que até dia 4 de maio está aberto ainda para que os jovens procurem a Justiça Eleitoral e
façam o seu título de eleitor. É simples, também é online, né? Eu tive um filho que fez, basta tirar ali uma foto com a sua identidade, ter o seu comprovante de residência e no seu computador você já pode fazer o seu título de eleitor. Também agradeço a todos vocês. Como disse o João Pedro, nós já estamos nos preparando para fazer novos eventos, como o papel do Ministério Público nas próximas eleições e também aí um combate às fake news, porque algo que o Luiz traz aqui ao finalzinho, mas que vai ficar para o próximo evento não adianta ter denúncia, não adianta mandar, né? Hoje, se a gente não puder analisar aquela prova de forma autêntica, aquele WhatsApp, aquela mídia, autenticidade, hoje certificação, é tudo. Então, um bom dia a todos e todas e aguardo vocês no próximo evento.